Boa noite, irmãos, graça e paz. Para quem está na igreja, vamos ficar em pé. Para quem está em casa, nós já vamos iniciar também com uma oração, o nosso estudo de hoje à noite, que é a segunda lição da nossa revista Carta à Igreja de Corintos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo dia e pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui essa noite. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, graças te damos pelo teu amor por nós, graças te damos, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui na igreja, por aqueles que estão acompanhando de casa o estudo, graças te damos pelo dom gratuito da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado pela saúde, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, obrigado pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai, e que o Senhor fale conosco agora através da lição que nós iremos estudar, que o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha vida e através dessa lição que nós estudaremos. Colocamos nas tuas mãos a direção desse estudo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor, quem está aqui. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Para as pessoas que estão em casa, a Thalita, a Sônia, a Paula, a Ruth, o Pedro, o Igor e os familiares, que Deus possa falar com vocês também. E no final nós estaremos orando por alguns pedidos. Se você quiser pedir alguma coisa, já coloque no chat aí do YouTube da nossa igreja. Semana passada o pastor Zé Roberto começou com a introdução, à carta da igreja de Corinto, e hoje nós já vamos para o capítulo 1, nós iremos estudar do versículo 2 até o versículo de número 9, então 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 9 nós estaremos lendo, amém? Todos acharam? Vamos lá então? 1 Coríntios 1, do 2 até o 9 diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a partir de hoje nós estaremos então entrando a fundo em cada capítulo, cada versículo, entender a ideia e o propósito do apóstolo Paulo a escrever essa carta então à igreja de Corinto, e lógico que acaba também escrevendo para nós nos dias de hoje. O versículo chave da nossa lição é 1 Coríntios 1,4, que diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então o tema da lição de hoje é gratidão a Deus pela igreja. Sem olhar agora um pouquinho para a revista, presta atenção um pouquinho aqui em mim. Eu queria que vocês entendessem o valor que Deus dá à igreja. A igreja não é só isso aqui, um prédio. A igreja não é só paredes, banco. A igreja não é ventilador, ar-condicionado. A igreja é algo criado por Deus, é algo divino. Não foi um homem quem criou a igreja, foi o próprio Jesus quando ele pisou aqui na terra. Então, para que a gente possa entender, a nível de introdução, que
que nós temos que ser gratos pela igreja, não só a igreja do Nazareno, mas pelas igrejas que têm proclamado o Evangelho de Cristo Jesus. O intuito dessa lição é mostrar a gratidão que Paulo tinha pela igreja, né? De modo geral. Especificamente ele vai falar de Corinto, mas pelas igrejas que ele abriu, pelas igrejas que ele também pastoreou. Ficou isso muito claro quando na pandemia nós ficamos fechados por alguns meses. O quanto eu pude ver que a igreja, ela não é só quatro paredes. A igreja é comunhão, a igreja é um lugar onde nós choramos, é um lugar onde nós recebemos conforto, é um lugar onde nós somos exortados, é um lugar onde nós encontramos paz, porque o Espírito Santo de Deus se manifesta onde o povo dele se reúne. Amém por isso, então, gente? Se alguém fala mal da igreja, que é coisa também normal de se ouvir, lembre-se de uma coisa: a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, foi Ele quem criou, e nós devemos ser gratos pela igreja de Cristo aqui na terra, tá? Então o alvo da nossa lição hoje é você ser desafiado a refletir sobre o que Deus já fez pela igreja local em Cristo e valorizar a comunidade cristã da qual você faz parte, examinando sobre a perspectiva de Deus e não sobre a perspectiva dos homens. Então, o alvo é esse, é você valorizar a igreja, não só, como eu falo, não só a igreja que você frequenta, mas a igreja de Cristo por toda a terra, tá? A igreja de Corinto não era uma igreja perfeita, acho que o pastor Zé Roberto falou um pouco disso semana passada, né? Ela tinha problemas, pecados, divisões e desvios doutrinários, coisa que também nós vemos nos dias de hoje. A igreja de Deus não é perfeita. Dentro da igreja nós encontramos problemas, pecados. Dentro das igrejas nós encontramos divisões, e muitas das igrejas têm também tido os desvios doutrinários, ou seja, naquilo que ensina. Só que apesar de tudo isso, nós temos que olhar para a igreja com a perspectiva do olhar divino. A Bíblia fala que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Você crê que você é a igreja? Eu sou a igreja. A Bíblia fala que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, por mais defeitos que a igreja tenha, a igreja é divina, foi Deus quem criou, e Deus ama a sua igreja. Então, apesar de tudo isso, Paulo ainda achava motivos para agradecer a Deus, pois muito havia sido feito em favor do evangelho entre os coríntios. Então, quando Paulo ora para a igreja de Corinto, ele tem muita gratidão a Deus pela igreja, né, ser estabelecida naquela cidade de Corinto. A gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão, por que foi colocada ali em Corinto. Então, primeiro ponto aí, a igreja que Paulo saúda, ou que ele cumprimenta, né? Ao dirigir-se à igreja de Corinto, Paulo destacou algumas das características observadas do ponto de vista divino. Então vamos ver a característica agora de como que Deus enxergava, ou quer que as pessoas enxergam a igreja dele aqui na terra, principalmente essa aqui da cidade de Corinto. Primeiro, uma igreja de Deus. Versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A expressão que Paulo usa no começo do versículo 2 é a igreja de quem que é? De Deus. Pense nisso, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é da denominação da igreja do Nazareno, a igreja não é da denominação Assembleia de Deus. A igreja é de quem, gente? É de Deus, não é nossa. Paulo, ele fala a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Então, primeiro ponto que ele destaca é essa: a igreja é de Deus e ela se estabeleceu
na cidade de Corinto, hoje se estabeleceu na cidade de Ribeirão, Piracicaba, Campinas, e assim a gente vai entendendo. Ao designar, assim aquela igreja, Paulo preparava os seus leitores para o tema que adiante desenvolveria. Nenhuma pessoa pode reivindicar a posse de uma igreja verdadeiramente cristã, porque é propriedade de Deus. Muitos pastores abrem igrejas independentes e eles se intitulam o dono da igreja. Só que perante Deus eles não podem falar isso, porque a igreja tem um dono e a igreja é de Deus. Então que nós possamos ter essa visão e isso em mente bem claro, que a igreja não pertence a homem, pertence a Deus. Charles Erdman, ele escreveu: eis aí uma afirmação tremenda, a igreja é uma instituição divina. Como eu disse, a igreja não é humana, a igreja é uma instituição divina, assim como a família também. Foi estabelecida por Deus e lhe pertence. Lembra quando Jesus falou para Pedro: olha, você vai edificar a minha igreja. Nós edificamos, mas a igreja de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que ela foi estabelecida por Deus e pertence a Ele. A igreja é um instrumento de Deus, o meio de Ele agir no mundo. Essa expressão aqui ela é muito forte, né? Porque ela fala que a igreja é um instrumento de Deus para Ele agir no mundo que nós vivemos. Pense muito sobre isso. Nós não estamos aqui só para fazer festa, para fazer evento, não. Nós estamos aqui como um instrumento de Deus para agir em favor desse mundo, né? Então vou dar um exemplo disso. Hoje de manhã eu fui fazer o velório da dona Cida, mãe da Elaine, que faleceu ontem. Dentro disso aqui eu tenho que entender que ali eu como igreja era um instrumento de Deus para levar uma palavra de conforto e de salvação às pessoas que estavam ali no velório. No lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, nos lugares onde você pisa, lembre disso. Você é a igreja e você é um instrumento do agir de Deus aqui nessa terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós somos o que mais? A luz desse mundo. Então igreja é isso, ser igreja é isso, é entender que nós somos um instrumento de Deus para agir aqui nesse mundo, mas no poder dele, tá? O mundo pode menosprezá-la, escarnecê-la, difamá-la, mas foi do céu que ela teve a sua origem. Eu tenho percebido, irmãos, que de uns anos para cá, a igreja ela tem sido menosprezada no Brasil, a igreja tem sido escarnecida no Brasil, e a igreja tem sido defamada ou difamada aqui no Brasil. Só que nós precisamos entender uma coisa, que as pessoas não estão ofendendo a gente, não estão difamando a gente, porque a igreja não é nossa, elas estão fazendo contra o Senhor. Mas lembre, a origem da igreja é de Deus. Outra verdade, a igreja é imortal. Se a gente olhar a história da igreja, se a gente olhar a história desde os primórdios lá de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, a gente vê que várias perseguições a igreja enfrentou. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. O apóstolo João ele foi levado para a ilha de Patmos, para ficar ali preso, refugiado. Pergunta a você, a igreja parou? A igreja morreu? Pelo contrário, a igreja só cresce. Tem as missões Portas Abertas que fala da igreja perseguida no mundo inteiro. E é interessante que ao mesmo tempo que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Países onde o evangelho não entra, a igreja cresce. Sabe por quê, gente? Porque a igreja não é de homens, a igreja pertence ao Senhor. A igreja então é imortal e seu destino é glorioso. Em sua luz todas as nações se alegrarão um dia. Então lembre-se
que é a igreja de Deus, né? E Ele estabeleceu a igreja nesse mundo para que a igreja manifestasse o agir dele, levasse esperança, conforto, salvação às pessoas que necessitam. Vamos lá para o item 2. Então, dentro dessas características da igreja, essa igreja era uma igreja em Corinto. E vamos entender um pouquinho sobre o que era a cidade de Corinto. Vamos ver comigo aí na revistinha, por favor. Corinto era a principal cidade da Grécia, antiga Acaia. Estava localizada no estreito Istmo entre os mares Egeu e Adriático. Era uma cidade portuária e um rico centro comercial. Para evitar a perigosa viagem de contorno da parte meridional da península grega, os navios eram arrastados ao longo do Istmo. Então, essa igreja de Deus, de maneira estratégica, foi colocada, instituída por Paulo na cidade de Corinto. E por que Paulo colocou ali? Porque era uma cidade portuária. Cidade portuária, quem conhece a cidade de Santos? Vocês já foram lá em Santos? Cidade portuária, hoje nem tanto, mas antigamente era uma cidade onde tinha o quê? Muita movimentação de gente. O meu avô, quando veio da Itália, ele não veio de avião, porque não tinha avião naquela época. Seus avós também não vieram de Portugal de avião, os seus pais, né? Porque o transporte naquela época era feito do quê? De navios, de barcos. Então, quando a gente fala que a igreja de Deus estava em Corinto, estrategicamente Deus colocou uma igreja ali nesse centro portuário, porque não era só comércio de mercadorias. O transporte que as pessoas faziam era através também de navio. Então havia um fluxo muito grande de gente naquela cidade. Então a igreja de Deus foi instalada em Coríntios de maneira estratégica para a pregação do Evangelho de Cristo. Tá bom até aqui? Vamos lá então, presta atenção aqui, ó. A população coríntia era composta de gregos, judeus, romanos e orientais. Havia na cidade um teatro ao ar livre com capacidade para cerca de 20.000 espectadores. Então era uma cidade onde tinha uma concentração de gente muito grande. Só esse teatro aqui, a ar livre, cabia 20.000 pessoas para assistir às peças teatrais. Os jogos atléticos ali eram realizados, chamados jogos istmicos. Só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos da época. Uma outra característica aqui dessa cidade agora que é a mais importante, ó. A cidade exibia orgulhosamente o templo de Afrodite, com suas 1.000 prostitutas cultuais. Então havia esse templo dessa deusa aqui, Afrodite, que era uma deusa da prostituição. Então, e é interessante, né, que cidade portuária também tem muita prostituição, porque comerciantes passam muito, vendedores passam muito por ali, há um rodízio, uma rotatividade muito grande de gente. E aonde homem passa, tem o que, gente? Prostituta tentando extorquir dinheiro desses homens. Então, dentro dessa cidade havia esse templo da deusa Afrodite, que era uma deusa que tinha 1.000 prostitutas cultuais. A condição imoral de Corinto era percebida no fato da expressão mulher coríntia, que significa, ou significar, né, prostituta, e de o termo grego korintiazein, que literalmente agir como um Corinto, ter adquirido o sentido de cometer fornicação. Então o que isso indica? Que o nome da cidade estava ligado à prostituição, à fornicação. Muitas das pessoas que passavam em Corinto ia para a exploração do sexo, da prostituição. Então o que Deus faz através do apóstolo Paulo, gente? Ele fala: eu vou estabelecer uma igreja aqui. Você acha que foi uma boa estratégia ou não? De Deus? Sim. Porque através da igreja, por mais problemas que a igreja de Corinto tinha, ela era uma propagadora do Evangelho de Cristo na cidade onde eles estavam ali localizados. Então, em meio a esse caos, Deus colocou a igreja de Corinto ali.
para que o agir dele fosse manifestado através dos crentes que frequentavam aquela igreja, tá bom? Terceiro aí, no terceiro ponto, por favor. A igreja de Corinto também era uma igreja de santificados em Cristo Jesus. Os crentes de Corinto, e assim todos os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, haviam sido separados do mundo. Essa palavra santificado, ela quer dizer separado. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos separados, né? Somos santificados. Então, eles haviam sido separados do mundo para a posse e uso de Deus. Tal experiência só foi possível, e ainda o é hoje, por causa da posição dos crentes em Cristo. Então vamos entender, porque agora no item 4 vai falar que nós somos chamados para ser santo. Mas o que acontece? Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou separado, ou seja, eu sou santificado em Cristo Jesus. Lembra no batismo que a gente fala que a pessoa está morrendo para uma velha natureza e está ressurgindo para uma nova natureza, uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesse sentido, nós somos santificados em Cristo, tá? Então, quando Cristo habita em nós, a vida dele, ou a presença dele é manifestado, trazendo santificação na nossa vida. No quarto item fala que é uma igreja de chamados para ser santos. Então quando Jesus vem, nele nós somos santificados. Mas o que acontece agora? Porque nós somos chamados para ser santos. E agora nós vamos entender a segunda parte, que é: enquanto a expressão anterior indica a posição em Cristo, essa diz respeito ao caráter dos santos. Aqueles que verdadeiramente atendem ao chamado para serem seguidores de Cristo buscam uma vida de santidade e se deixam transformar dia a dia pelo poder do Espírito Santo, a fim de serem conformados ao Filho. Então, se no primeiro momento Cristo habita em mim e eu sou colocado no estado de santificação, num segundo momento, agora eu entro num processo. E o que é esse processo, gente? Nesse processo de me tornar santo, ou chamado para ser santo, Deus ele vai arrancando o mal, ele vai limpando a nossa vida, ele vai transformando a nossa vida. Paulo diz que as coisas velhas se passaram e agora eis que tudo novo se fez. Então isso é um processo de santificação que ocorre a cada dia em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que fazer o que, gente? Através do poder do Espírito Santo, buscar essa santificação. Tem muito crente que recebe a Jesus e já foi colocado numa posição de santificados em Cristo, mas não dá continuidade ao processo. Eles acham que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Uma vez salvo, agora eu dou manutenção na minha fé. E dia após dia, através do poder do Espírito Santo, eu sou transformado, eu sou moldado, eu não vou dizer nem reformado, mas eu sou transformado pelo poder do Espírito que habita dentro de mim. Até aqui todo mundo está entendendo? Os que estão aqui, os que estão em casa? Se tiver alguma pergunta, pode fazer para nós aqui. Vamos lá então. No quinto item aí, por favor. A igreja de todos os que em todo lugar. Vocês vão entender isso. Paulo dá a entender aos coríntios e a nós também que a irmandade do santo não está limitado ou limitada a determinados lugares. Os coríntios precisavam aprender noções de unidade. Esse ensino é igualmente útil a nós, pois muitas vezes limitamos a extensão da igreja à nossa comunidade ou à nossa denominação. Vou explicar melhor sobre isso. Nós temos que entender que Deus não se manifesta somente na igreja do Nazareno. É isso que ele estava tentando mostrar para a igreja de Corinto. Porque senão, gente, nós começamos a olhar para dentro de nós e achar que é só nós que somos salvos. E não é assim, né? A igreja de Deus, ela é uma comunidade extensa. Ela não está presa
a uma cidade, ela não está presa a uma denominação. A igreja de Cristo é gigante. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que se manifesta aqui, se manifesta em tantas outras igrejas que pregam a verdade. Nós não somos exclusivistas, né? Tem muita igreja que prega que a salvação só está nela, e isso é um engano. A salvação está onde se prega Cristo, o verdadeiro Senhor e a sua palavra. Se é debaixo de uma árvore, se é, sei lá, no meio de uma floresta, se é em qualquer lugar, na beira de um rio, se é numa cidade, se é numa fazenda, independente, aonde 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus, ele se faz presente, e é uma igreja. É que nós sofremos a colonização, né, pelos portugueses, pela Igreja Católica Romana, e a gente acha que a igreja verdadeira é só aquela que tem uma torre, um relógio com um sino que toca de 1 em 1 hora. Não, gente. Igreja é onde se prega a verdade. Igreja é a comunhão dos santos. Então, aonde tem 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, ali é uma igreja reunida. Vocês creem nisso, de verdade? Creem mesmo, gente? Então, quando eu estou fazendo um grupo de comunhão na casa de seja lá quem for, ali é uma igreja, porque ali nós estamos falando sobre Jesus, pregando a palavra, ministrando cura, cantando louvores e assim por diante, tá? Então Paulo quis mostrar que a igreja está em todos os lugares onde se prega a verdade. A igreja do Nazareno tem uma coisa interessante que está acontecendo com ela. De 2016 ou 17 para cá, a nossa igreja ela tem crescido mais no continente africano, mas assim, estourou no continente africano. Então a igreja não se manifesta e não cresce só no Brasil ou só nos Estados Unidos, ela cresce em qualquer parte do mundo, porque a igreja de quem, gente? É de Deus, não é nossa. E a gente sabe que no continente africano o evangelho tem sido assim, propagado de maneira extraordinária. Para vocês terem uma ideia, dentro da nossa denominação, nós temos 6 superintendentes gerais, 6, no mundo inteiro, 6. Desses 6, sabe quantos africanos nós temos? 2. Só para a gente entender a proporção que a igreja vai tomando, é algo assim que até é descontrolado, no bom sentido da palavra, porque a igreja é de Deus, e aonde se prega a palavra, aonde se reúne o povo de Deus, ali Deus se manifesta, Ele se faz presente. Então que possamos entender que a igreja não está presa aqui nessas 4 paredes, nesse bairro, nessa cidade. A igreja ela expande, ela cresce de maneira extraordinária, porque a igreja é de Deus. A todos os santos é dado o privilégio de invocar o nome do Senhor Jesus como reconhecimento do seu senhorio. Então, aonde se invoca o nome do Senhor Jesus, ali Deus se faz presente, ali nós podemos chamar de igreja do Senhor. No 6º aí, por favor, no item 6 da lição, a saudação à igreja. Vamos ler o versículo de número 3. Diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar agora da questão da saudação, né? Embora a saudação epistolar obedeça à fórmula convencional grega e hebraica, devido à inclusão das palavras, né, com que os gregos e os judeus se saudavam, que é graça e paz, o conteúdo é cristão. E por que o conteúdo é cristão dessa saudação que o apóstolo Paulo dá? Para a gente entender. Porque Paulo acrescenta a origem de onde essas palavras ou essa saudação emana. E da onde emana? As duas procedem do Pai e do Filho. Então, quando Paulo fala graça e paz, até aqui era uma saudação que os gregos usavam, até aqui, graça e paz. Só que quando Paulo fala graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele está fazendo uma diferença aqui, porque ele coloca o Pai e o Filho, e a graça
é a fonte de toda bênção que Deus dispensa aos seus. Diz a palavra de Deus que pela graça nós fomos salvos. O que isso quer dizer? Que Deus, na sua grandeza, pela sua bondade, ou pela bênção que Ele deu a nós, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos assim, a graça e a paz da parte do Pai e do Filho, a gente está dizendo que Deus é a fonte, ou essa graça é a fonte de toda bênção que Deus manifestou sobre nós, através da pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Segundo ponto, a paz, primeiro tem a graça e agora a paz, é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Eu gostei dessa expressão que o autor aqui usou, porque primeiro a graça é algo que abençoa a mim e a você, a graça. E a paz, irmãos, é o resultado da graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por que eu tenho paz? Não é porque as coisas estão indo bem na minha vida. Eu tenho paz porque eu sei que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados. E esse mesmo Filho prometeu que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade, com a vida eterna. Então, a graça é uma bênção de Deus aos seus, e a paz é um resultado dessa graça divina sobre as nossas vidas. Nós temos paz, porque Jesus morreu por nós naquela cruz. Através do seu amor, nós fomos alcançados e fomos perdoados de todos os nossos pecados. Nós encerramos a primeira parte. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém que está em casa, aqui da igreja, alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Nós já estamos aí caminhando para metade, um pouquinho mais da metade do estudo. Vamos falar da dádiva da graça de Deus. No versículo 4 até o versículo 7 eu vou ler, para que a gente possa contextualizar e depois destrinchar aqui os versículos. Então diz assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar o que essa graça produz, ou seja, a dádiva da graça, ou seja, o presente da dádiva de Deus sobre nós. Eu li esses 4 versículos para a gente dar um pano de fundo para a gente entender. A dádiva da graça de Deus, no primeiro ponto, fala que nós somos enriquecidos na palavra. Por Deus derramar a sua graça sobre nós, Ele trouxe um enriquecimento da palavra dele dentro dos nossos corações. Vamos ler para entender melhor. Os crentes de Corinto receberam a palavra e, sendo dotados da capacidade de transmiti-la, haviam se tornado eloquentes ao fazê-lo. Então, o que isso aconteceu? Quando essa graça se manifestou sobre nós, Deus ele colocou o discernimento de nós lermos a sua palavra e fazermos o quê? Pregarmos a sua palavra. Isso, gente, é uma dádiva da graça. Pregar a palavra é um dom, é uma dádiva que Deus deu a cada um de nós. E quando eu falo em pregar a palavra, não é só essa que a gente prega em púlpito. É quando o Adriano prega no seu trabalho, é quando o Nádio prega no seu trabalho, é quando a dona Cida fala para a sua família, para os seus vizinhos, a dona Lourdes e assim por diante. É uma dádiva que nós recebemos, né? Nós somos enriquecidos na palavra. Você já se deparou com alguém que falou assim, eu leio a Bíblia e não consigo entender? Você já ouviu alguém falar isso? E por que a gente às vezes lê o mesmo texto e consegue entender? Por que, gente? Porque nós fomos, pela graça, enriquecidos na palavra. É uma dádiva que Deus deu para nós. Ele deu um presente de nós lermos a sua palavra e entendermos aquilo que Ele quer transmitir ao nosso coração, tá bom? Então Paulo, ele tivesse em mente alguns crentes em especial, que se destacavam pela ousadia e coragem de comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo tinha em mente
que algumas pessoas no meio da igreja, Deus dotou de uma capacidade para expor a palavra dele, para pregar o evangelho. E ele era um deles. Paulo era um grande pregador da palavra. Segunda coisa que a dádiva da graça de Deus traz sobre nós: nós somos enriquecidos também no conhecimento. Primeiro na palavra e agora no conhecimento. Os coríntios eram capazes de aprender as verdades espirituais que o próprio apóstolo Paulo lhes ensinava. No que se refere ao conhecimento, a igreja como corpo tem acesso a toda a sabedoria, percepção, discernimento da verdade que necessita. Não precisa de gurus especiais para recebê-lo. Isso aqui eu achei muito importante dizer, né? Antigamente a gente tinha a visão de que eu preciso ir na missa porque o padre ele tem um discernimento diferente, ou aquele irmão, aquela irmã. Irmãos, quando Deus manifestou a sua graça sobre nós através de Cristo, nós temos agora um livre acesso. A graça ela foi manifestada a todos. O mesmo discernimento que Deus dá para mim, ou o conhecimento, Ele deu para Adriano, Ele deu para o Nádio, Ele deu para a Dona Cida, para a Dona Lourdes, para a Dona Cida, para o Theo, para o Nani e para as meninas. O mesmo. Não tem guru. Não tem o fulano de tal que é esse é o mestre. Não, gente. Todos nós temos, pela graça, essa dádiva da graça de Deus, nós temos capacidade e fomos dotados de entendimento para entender aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Então nós não precisamos, vou dar um exemplo bem claro disso. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Aonde que eu vou recorrer? A palavra. Eu posso pedir conselhos, mas a palavra revelada de Deus está nas nossas mãos. Não está nada oculto, está aqui para cada um de nós. Então isso descentraliza do homem e coloca o centro na palavra. Deus deu entendimento, conhecimento a cada um de nós. No terceiro ponto, outra dádiva da graça de Deus, o testemunho confirmado, né? O testemunho de Cristo foi dado aos coríntios por Paulo e seus companheiros. À medida que lhes eram proclamadas as verdades divinas, eles começaram a apreciar e experimentar as riquezas da herança recebida como filhos da luz. Paulo reconheceu que o testemunho que foi confirmado neles, mediante a transformação de vida. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que uma das dádivas da graça de Deus sobre nós são as mudanças que o Evangelho traz à nossa vida. Quem nós éramos e quem hoje nós somos. Se vocês conhecessem a mim no passado, o Adriano, ou o Nádio, ou qualquer outro de nós, a gente fala assim, era essa pessoa aqui? E por que ela tornou diferente? Porque através do ensinamento da palavra, do poder do Espírito Santo, pelo testemunho de Cristo, daquilo que Ele fez em nós, isso trouxe transformação na nossa vida. Então, é um testemunho confirmado. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra, porque Cristo habita em mim. Então, isso é uma dádiva da graça de Deus. Quantos eis algumas coisas nós temos na igreja. Quantos eis? Essa é a dádiva. É a confirmação de um testemunho real. Eu que trabalhei com dependente químico 4 anos, eu vi muito isso acontecer. O testemunho de vida. A pessoa recebeu a Cristo, recebeu a sua palavra, e aquilo transformava, né? Ele entrava de um jeito, ele saía de outro totalmente diferente, pelo poder de Cristo atuando na vida dele. É um testemunho então confirmado. E o quarto, né, que esse presente, essa dádiva da graça, que talvez é um dos mais importantes, é a capacitação ou capacidade por meio dos dons. O que isso quer dizer? Que quando Deus derramou da graça dele sobre nós, Ele manifestou os dons espirituais sobre a igreja. Que dons são esses? Alguém lembra de algum dom aí? Lembra, Nádio? Um dom. Oi? Dom da generosidade. Quem mais? Um outro dom. Vai, Dri. Cadê a turma aí? Quem está na internet aí nos acompanhando também? Fala, Manu. Hã?
é um dom. A oração em línguas é um dom. Legal. O que mais? Tem vários, gente. Dom do ensino, de ensinar as pessoas. Dom de profecias. Tem pessoas que têm dom de anunciar coisas que vão acontecer no futuro. Isso é bíblico, isso é verdadeiro. O que mais que nós temos? É importante, dom de cura. Tem pessoas que Deus dá dons de curar outras pessoas, mas no poder de quem? Não da pessoa, no poder dele. Já que a Manu falou das línguas, de orar em línguas, tem o dom também da interpretação da oração de línguas. Dom de mestre, dom de pastor e assim por diante, da hospitalidade, da generosidade, do amor. Aliás, o dom maior, se não tiver amor, nenhum outro dom. Obrigado, seu Deus. Som, estou vivo aqui. Pode deixar. Obrigado, seu Theo. Então, quando a graça de Deus se manifestou sobre nós, Ele derramou esses dons espirituais sobre as nossas vidas. Só foi para a igreja de Corinto? Não, para todos, né? Vamos ler aqui para a gente entender. Então Deus enriqueceu a vida dos crentes, coríntios, de modo que não tinha falta de nenhum dom espiritual. Aliás, a igreja local tem potencialmente todos os dons espirituais em sua vida corporativa e deve esperar em oração que Deus os conduza em sua expressão madura. No caso dos crentes de Corinto, Paulo agradece a Deus por eles terem sido recebido dons em proporção extraordinária, contudo não aprenderam a usá-lo humildemente no serviço do Senhor. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque muitos não usam o dom de maneira correta. Lembra que Paulo fala que ele teve um espinho na carne? Você lembra desse texto? Por que Paulo teve um espinho na carne? Quem conseguir responder certo vai ganhar um bombom. Vai lá, Manu. Quem tiver em casa está valendo também. Aí as pessoas estão participando aqui. O Igor colocou dom do discernimento de espíritos. Boa, Igor. A Mariana colocou profecia, ensino, cura, interpretação de línguas. Pastor, o Igor está perguntando, pastor, dom tem a ver com talento? Há uma coisa interessante. A gente já estudou sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho aqui o que eu entendo sobre dom e talento. Dom é algo que Deus dá a cada um de nós para propagação da sua palavra e pela manifestação do seu poder. Talento também Deus dá, só que nem sempre as pessoas usam para a glória dele, né? Então, vamos supor, tem gente que tem talento de jogar futebol. Não é um dom, é um talento. Porque ele usa para quê? Para ganhar dinheiro, né? Para deixar os homens loucos, as casas de apostas tudo maluca, mas o fim não é a glória de Deus. O dom já é, né? Então, vamos supor, uma interpretação de línguas é um dom que Deus dá, não é um talento, é diferente. Talento é algo que é nato, né? Que nasce com a pessoa. O Pelé, ele tinha ele tinha o talento de ser um bom jogador. Quem mais se lembra de algum atleta aí que se destacou? O Usain Bolt, ele tinha um talento. Aí através do treino ele aperfeiçoou esse talento que tem. Agora vamos supor, o dom de pregação da palavra é diferente, né? Deus faz a pessoa nascer com isso? Também, mas ela pode capacitar alguém através de um dom para ser um grande pregador da palavra. Uma vez a gente terminou o culto e o Iago chegou para mim, filho do Nádio, e falou assim, pastor, um dia eu vou pregar igual a você. Eu falei, vai mesmo, em nome de Jesus, você vai pregar até mais do que eu, porque é um dom que Deus pode dar para a vida dele. Dom a gente busca e Deus pode dar. Talento eu acho que já é algo nato, que nasce com a pessoa, né? Já viu pessoas que têm o talento de escrever bonito? Eu não tenho, minha letra é um garrancho. Mas tem gente que nasce com esse talento. Já não é um dom, é um talento. Acho que deu para entender, né, gente? Acho que eu respondi aí pro Igor. Aí, ó.
O Igor colocou aqui, ó, minha esposa tem o talento de cantar, eu nem com aula. Aí o talento é de cantar, mas daí Deus também, Igor, coloca um dom especial sobre a vida da Carol, para que ela possa ministrar canções ao Senhor, né? Então pode juntar um talento e Deus reveste de dom, que é um poder do Espírito Santo de Deus que vai sobre a vida dela, tá? Vamos lá então, gente, vamos continuar aí. Eu nem sei onde eu estou mais agora. Obrigado, viu, Dri? Esse é o dom. Do que era mesmo? É verdade. Por que Paulo tinha espinho na carne? Você lembra, Nádio? Oi? É isso aí. Nesse texto onde fala que me foi posto um espinho na carne, Paulo lhe fala assim, para que eu não me ensoberbecesse com as revelações que Deus dava a mim. Tremendo isso, gente. Paulo teve um espinho que cutucava ele, para ele não achar que ele era a última bolacha do pacote, resumindo a história. E a gente também tem que saber disso. O pastor tem o dom de pregar a palavra. Tudo bem, mas baixa a bolinha, porque é um dom que Deus te deu para anunciar a palavra. Então às vezes o espinho vem para a gente saber que não somos nós, é Deus operando através das nossas vidas. Na fraqueza. Eu nem vou repetir isso aqui para não ficar gravado, senão a Adriane vai bater no Adriano. O fato, gente, que os dons vêm, mas a gente tem que tomar cuidado para usar esses dons, né? Tem às vezes pessoas que têm o dom de curar e usam isso, para ganhar dinheiro. Você tem que dar uma oferta X, né? Consagrar no altar com uma oferta Y. Gente, cura de graça. Quando Pedro estão ali no templo, eles falam para aquele paralítico, em nome de Jesus, né? Levanta e anda. Eles não pegaram dinheiro desse paralítico. Em nenhuma cura Jesus exigiu dinheiro de ninguém que ele curou, nem ele nem os seus apóstolos ou seus discípulos. Então que a gente possa usar com sabedoria os dons que Deus tem dado a cada um de nós, tá bom? Vamos para frente aí. Obrigado, viu, Dri, por fazer. O Dri tem o dom da lembrança. Vamos lá. Então no caso da igreja de Coríntios, né, Paulo agradece a Deus por eles terem recebido os dons de uma proporção extraordinária, mas eles às vezes não sabiam usar humildemente. O Paulo também não podia elogiá-los pelo uso devido e proveitoso dos dons espirituais, mas somente por aquilo que o Senhor lhes havia concedido. É bom prestar atenção ao fato de que tudo que o apóstolo afirma sobre a graça divina que lhes foi dada diz a respeito à igreja de Deus em Corinto, e não a indivíduos em particular. Isso aqui é muito interessante também, né? Quando Deus dá, gente, Ele faz para todos. Tem muita gente que fala, não, Deus tem filho predileto. Não tem. Deus tem filhos. E quando Ele faz algo, Ele pensa no quê? No coletivo. É lógico que tem um ou outro às vezes que se destaca, mas o dom Ele manifestou sobre todos, né? Às vezes você está pensando, pastor, não tem o dom de nada. Tem sim. Talvez você que ainda não reconheceu isso, né? Então tem que orar, pedindo para que Deus manifeste os dons sobre as nossas vidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Mariana está perguntando se nós também temos espinhos na carne, ou espinho na carne. Eu acredito que sim, Má. É muito difícil às vezes de discernir o que é um espinho, o que é uma luta, né? Mas todas as vezes que eu lembro de Paulo, esse espinho era algo que incomodava ele, para lembrar que ele era ser humano, né? A gente não sabe, não tem nada a ver, viu, gente, com era a esposa de Paulo. Não tem nada a ver com isso aí. Por mais que a gente ache que não é. Alguns acham que era um problema que ele tinha na visão, que era uma enfermidade, e outros acham. Alguém assistiu aquele filme de Paulo? Vocês assistiram?
ali dá a entender que o espinho dele era a lembrança que ele tinha quando ele perseguia a igreja de Jesus. Então aquilo deixava ele mal. A Bíblia não fala exatamente o que é, mas o que a Bíblia deixa a entender é que o espinho é algo que faz eu e você lembrarmos que nós somos seres humanos e que a gente depende da graça de Deus, tá? Então às vezes você tem uma enfermidade, isso pode ser um espinho na sua carne. Eu tenho um tio meu, e talvez explique melhor para a Mariana que perguntou aqui. Ele é irmão da minha mãe. Esse tio meu, assim, ele é crente mesmo, gente, crente. E já tem acho que uns 15, 20 anos, esse tio meu, ele participava dos Gideões, que entrega Novo Testamento, ele pregava, ele fazia um monte de coisa lá em Penápolis. E há uns 15, 20 anos atrás ele perdeu a voz. Ele vai falar, ele fala bem baixinho, ele quase não consegue expressar aquilo que ele quer falar. Eu vejo isso como um espinho na carne dele. Você fala, mas pastor, um homem que pregava a palavra, a gente não entende os propósitos de Deus. Mas o testemunho de vida, isso é muito interessante, que o testemunho de vida do meu tio já impactou muitas pessoas. Inclusive uma tia minha, que antes de falecer, recebeu a visita desse tio meu e dessa tia minha. E essa tia que estava internada, quase ali no leito de morte já, ela também ficou sem falar. E quando o meu tio Moacir, minha tia Balcos, foi visitar essa minha tia, que era a tia Inês, eles oraram por ela. E Deus deu voz para minha tia Inês, que estava sem falar, para ela confessar Jesus como o Senhor da vida dela. E naquela madrugada ela faleceu. Então tem coisa, gente, que a gente não consegue entender. Mas eu sei que muitas vezes nós temos espinho sim na carne, né? Para a gente lembrar que a glória é dele, o poder é dele. Nós somos vasos de barro. A preciosidade, o tesouro não é nosso, é do nosso Deus, tá bom? Valeu pela pergunta aí, gente. Vamos lá então, vamos terminar aí a lição de hoje, que o final é o sustento pela fidelidade de Deus. Vamos ler o versículo 8 e 9 de 1 Coríntios capítulo 1. Diz assim: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos falar do sustento pela fidelidade de Deus nesses últimos pontos aqui. Os crentes, de Coríntios aguardavam a revelação de Jesus Cristo, o que significa a sua volta para buscar os seus santos ou o arrebatamento da igreja. Até que o Senhor volte, Ele confirmará ou tornará firmes, os seus seguidores, de modo que se tornem irrepreensíveis para aquele dia. Então, até a volta de Jesus, o que Ele vai fazer conosco? Ele vai trabalhar no nosso coração. Isso é inevitável, gente, Ele vai trabalhar. E aí uma coisa interessante, de que forma Deus trabalha no coração do homem? Ou algumas formas. Você consegue enxergar isso na sua vida? Como Deus trabalha no coração de uma pessoa? Normalmente. Alguém sabe aí dizer? Ou quem está em casa também? Ou o que Deus usa para trabalhar no coração de um homem, melhor dizendo? Oi? Arrependimento. Mas antes do arrependimento, o que vem sobre as nossas vidas? Também, mas é outra coisa assim. Quando a gente está meio assim, afastadão, meio desligado das coisas de Deus, o que nos leva para pertinho dele? Os problemas. Crente que não tem problema, ele anda de boa na vida. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que para nós nos tornarmos irrepreensíveis, ou seguidor irrepreensível diante de Deus, Ele permite os problemas acontecerem nas nossas vidas. Por amor Ele faz isso.
A Bíblia fala que Deus disciplina a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Então, quando os problemas ou as dificuldades, elas vêm sobre as nossas vidas, no meu modo de ver, tá? Biblicamente falando, Deus está fazendo isso, para trazer correção, para tornar eu e você irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das ferramentas, não estou falando que é só essa, tá? Mas uma das ferramentas que Ele usa é o sofrimento que nós enfrentamos na vida, né? Esses dias eu ouvi um comentário, diz que as orações mais sinceras, elas são feitas dentro de hospitais. As mais sinceras. Não é numa festa, mas às vezes é no hospital, quando você está enfermo, no leito de morte. Lembra do rei Ezequias? Que Deus, através do profeta, falou assim: arruma a tua casa que Deus vai te recolher. De que jeito que esse homem dormiu, Adriano? Não dormiu. Diz que ele deitou no cantinho da cama ali, para a parede, falou: Senhor, não leva eu agora não. Oração sincera. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus ouviu a oração dele. Falou: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vou dar mais alguns anos de vida para ele. Então, irmãos, para a gente se tornar irrepreensível, muitas vezes Deus usa o sofrimento, a dor e alguns problemas. Ele permite que isso nos atinja, para que a gente possa se tornar irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá então. Irrepreensível significa também sem culpa, no sentido de que Deus conserva seu povo livre de qualquer acusação, seja de homens ou de Satanás, pois nós somos justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo é o dia glorioso da sua volta. Esse dia vai acontecer, não sei se agora, se em breve, ou se vai demorar mais um pouquinho. O fato é que vai acontecer, e Deus está nos preparando para esse grande dia. Vamos lá, 6 pontos aí rapidinho, a gente termina a aula de hoje. Primeiro, marcará a revelação plena, que é a literal ou desvendamento de Jesus Cristo como Ele realmente é. Então, no dia da volta de Jesus, nós vamos ver realmente como Jesus é, né? O Deus poderoso. Segundo, tornar-se-á evidente a qualidade exata do nosso serviço prestado a Ele. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que quando Jesus voltar, as nossas obras serão reveladas. A paga daquilo que a gente fez aqui na terra, as nossas obras, ela será confirmada nesse dia. Os que viveram em Cristo serão separados de lado, à direita, e à sua esquerda aqueles que viveram sem Cristo, que são os bodes. No 3, Deus revelará plenamente os propósitos e as motivações íntimas do nosso coração. Diz aí, né, em 1 Coríntios 4, 5, deixa eu ver se é isso que está aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, nesse dia Deus vai revelar as motivações. Olha que sério isso. Motivação. O que nos fez andar com Ele? Foi o medo do inferno ou gratidão e amor por aquilo que Ele fez através de Cristo na cruz? Vamos lá, o item 4. Dia desfrutado antecipadamente em cada celebração da Santa Ceia, né? 1 Coríntios 11, 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós, quando celebramos a ceia, nós já estamos desfrutando desse mistério, né, da volta de Jesus Cristo. Quinto, dia em que os mortos em Cristo serão ressuscitados para uma vida incorruptível em um corpo que Paulo chama corpo espiritual. Então, nesse dia, né, da revelação de Jesus, sabe o que vai acontecer com a gente? Os que estão mortos, eles farão o quê? Ressuscitarão. Gente, isso aqui é uma coisa mais doida que tem, né? É
é um processo que vai acontecer milagroso. Deus ele vai ressuscitar os que já estão mortos em Cristo, e depois aqueles que estarão vivos, eles serão transportados para a glória. Que doido, né? É melhor que filme de Hollywood. Coisa extraordinária que vai ser nesse dia. E Paulo anseia por esse dia, né? Conforme a oração final da carta: Maranata, vem nosso Senhor Jesus. Então, nós que servimos a Deus, Deus ele está trabalhando em nós para que nós possamos nos tornar irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. E esse processo até o dia da nossa morte, ou até a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, gente? A conclusão é ali, ó. Muitas vezes perdemos a noção de que a igreja é uma comunidade de pecadores, são cristãos, mas ainda portadores da natureza carnal. Se entretanto desviarmos o foco das pessoas que a compõem a colocarmos na obra que Deus realizou na vida delas, por meio de Cristo, o nosso conceito muda. Então, assim como o apóstolo Paulo, encontraremos motivos para dar graça a Deus pela igreja a que pertencemos. Então, não olhe para os defeitos das pessoas que estão dentro da igreja. Olhe para Cristo e olhe para a obra que Ele está fazendo na vida das pessoas que compõem a igreja a qual você pertence. Amém? Eu creio que perguntas aqui na internet nós não temos mais. Alguém aqui na igreja tem alguma pergunta para fazer? Sim. Aham. Sim. Tá, o Dri está falando para as pessoas na internet ouvir também, que às vezes pode ser uma pessoa o espinho na carne, para tratar na questão do nosso ego, né? E no caso dele falou que Adriano fez isso na vida dele, deu umas espetadas para trazer ele para Cristo, e trouxe, né? Através do poder do Espírito também. Amém, obrigado, Dri. Vamos ficar em pé, gente. Nós temos algumas orações aqui, bastante gente pedindo oração. A Ana Paula pede oração pelo neto dela, o Miguel, né? A filha do Rafa com a Yasmin, e está pedindo também pela vida da Yasmin. O Miguel ele precisou ser internado, está com pneumonia também, e nós estaremos orando. É isso, né, Nani? Pneumonia mesmo, né? Nós vamos orar pela vida do Miguel, então, e da Yasmin e do Rafael. Deixa eu ver quem mais aqui. A Silvana pede oração pela restauração também da saúde do Miguel, sustentando o Rafa e Yasmin, e pedindo também pela Elisa. O Felipe pede oração pela recuperação da Rayane, né, que fez a cirurgia do nariz e a garganta ontem. Eles são um casal jovem que tem vindo aqui na nossa igreja, eles sentam sempre ali onde a Dona Cida e o Nádio estão, e a Rayane fez uma cirurgia no nariz e na garganta, está em recuperação. Nós estaremos orando pela vida dela. E a Ruth Mara pede oração pela irmã Márcia, que está internada com tratamento de câncer. O Igor pede oração pelo vô Aureliano, vô da Carol lá, que está passando mal, pelo emprego e pelo processo do DPVAT também que eles estão esperando lá. O Igor e a Carol. O Igor pede também pela dona Rita. Ela está bem, dona Cida Rita? Está bem? Amém. Ela está fazendo um tratamento também. A Rita também tem que ser alvo das nossas orações, viu, gente? Ela está com um tratamento de quimioterapia e nós precisamos interceder também pela vida dela. A Rita também, do esposo do senhor Eurípides, ela tem sofrido também com muitas dores na coluna. Muitas vezes passa o dia deitada, com muita dor. Ela tem também sempre pedido oração pela vida dela. Quem mais? A Má pede oração pela Rita também. A Rita do Nádio pede oração pela dona Olga, que vai operar amanhã cedo. A Mariana pede oração pelo seu José, também pai da Andréia e da Andressa,
que também está num tratamento. E eu acho que é isso. Vamos ficar em pé, nós queremos orar. Pois não. O seu pai também? Vocês foram lá para Batatais, né, no domingo? Amém, vamos orar por ele. Como que ele chama mesmo? Seu Oswaldo. Oi, Manu. Luana? Tá com depressão. Tá, vamos orar por ele. O filhinho que nasceu, como que ele chama? Como que ele chama? Miguel, é Miguel também. Amém. Quem mais? Vamos orar pela dona Cida também, que está tratando também a saúde. Dona Lourdes. Amém. Vamos estar orando, levantando um clamor essa noite. Muito bom poder estudar a palavra e estar aqui reunido. Gente, Pai, nós agora queremos apresentar todos esses pedidos que foram feitos aqui na nossa igreja, as pessoas que estão presencialmente aqui com a gente, os que estão em casa também participando desse estudo. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, Pai. Pessoas como o seu Oswaldo, pai do Nádio, que está desenganada pelos médicos. O Einstein, que está também em tratamento à mesa aqui em Ribeirão, Pai. O Miguel, que está ali também internado com pneumonia, Pai. A irmã Rita, no tratamento também de quimioterapia. E tantos outros irmãos aqui que colocaram seus nomes, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. As pessoas que vão passar por cirurgia, aqueles que já passaram por cirurgia, que o Senhor dê uma boa recuperação a essas pessoas. Que o Senhor possa operar um milagre, que o Senhor possa estar entrando com a Tua provisão, Pai, curando, libertando, restaurando vidas, Pai. Essa amiguinha da Manu também com essa depressão tão nova, Pai, tem misericórdia da vida dela, da Luana. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos irmãos e irmãs que estão em tratamento, Pai, de alguma enfermidade. Coloca a Tua mão de poder, Senhor, que a Tua glória, que a Tua graça seja manifestada sobre essas vidas, Pai, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra cada um de nós, Pai. Nós sabemos que a última palavra vem do Senhor, a última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor, e nós cremos, Pai, que Tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus que opera ainda milagres, Tu és um Deus que ainda opera maravilhas, e nessa noite, Pai, nós profetizamos vida abundante. Profetizamos, ó Deus, para que o Senhor possa abrir portas de emprego. Profetizamos casamentos e vidas restauradas. Profetizamos cura aos que estão enfermos. Profetizamos libertação aos que estão cativos, ó Deus, pelo diabo. Em o nome de Jesus declaramos, Pai, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, não só aqueles que estão aqui conosco, ó Deus, mas aqueles também que estão assistindo pelo YouTube, esse estudo que nós tivemos aqui essa noite, Pai, e por toda a igreja que está espalhada também por esse mundo. Que o Senhor abençoe nessa noite, Pai, a igreja perseguida, os missionários, pastores que têm levado a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia, abençoa essas vidas em o nome de Jesus. Oramos também, Pai, por fim, pelas eleições também, agora o segundo turno aqui no nosso país. Ó Deus, diante de tantas informações, de tantas mentiras às vezes que são propagadas, Pai, faz cessar, ó Deus, toda ação do mal na nossa nação, e que o Senhor coloque o homem que o Senhor tem preparado para governar o nosso país, ó Deus, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra a nossa nação, contra o nosso país. Nós declaramos, Pai, as bênçãos do Senhor sobre as eleições do dia 30, ó Deus, e colocamos nas Tuas mãos o destino da nossa nação. Nós não estamos lançados à sorte. Nós temos um Deus que cuida de nós. A Tua palavra diz que o Senhor estabelece reis e também faz cair os reis, e nós entregamos o governo da nossa nação primeiramente nas mãos do Senhor, e pedimos para que o Senhor coloque um homem temente ao Senhor ali, para governar também a nossa nação e o estado aqui onde nós moramos, Pai. Oramos assim, ó Deus, agradecidos por essa noite, por essa palavra, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês que vieram aqui.
os que estão em casa também. Deus abençoe a todos e até domingo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.